Graça e paz, querida mulher que nos acompanha nesta hora. O ano já começou. Eu sou Cíntia Rios e nós seguimos aqui falando de Canoas, diretamente do Rio Grande do Sul, tendo a alegria de ter a sua audiência, de ter a sua companhia e mais esse ano que, pela graça de Deus, nos é concedido. E isso é um grande privilégio. Nem todas as mulheres têm esse privilégio que você está tendo e eu também, de nos debruçar sobre temas femininos à luz das Escrituras para podermos nos tornar mais parecidas com Cristo Jesus. Desde já, então, receba todas as flores aqui do nosso amado jardim. Ora, olha aqui, ó, lírio lindo, novinho. Aliás, obrigado, meu amado esposo, por ter me dado esse lírio tão lindo e cheiroso, viu? É que vocês não estão sentindo daí, mas ele é cheirosíssimo. Foi um presente do meu amado. Obrigada, querido. Receba, então, cada uma de vocês o nosso abracinho desde já. E aproveite para dar um joinha aí, compartilhar esse link que você recebeu com outras mulheres do nosso amado Brasil. Familiares, colegas de trabalho, tem muitas mulheres que ainda não sabem por onde começar. Então você não pode ficar de fora, não é verdade? Compartilhe então com outras mulheres, se você tem sido edificada, se a sua vida tem mudado, se você tem crescido, tem se tornado uma mulher melhor, uma mulher que tem deixado marcas benditas, compartilhe esses estudos, encaminhe esse link para todas as mulheres que você conhece. Certamente Deus há de falar também ao coração dela. E antes da gente começar, nós não podemos deixar de fazer convites especiais para pessoas especiais. Nós já temos várias pessoas inscritas para o nosso encontro de casais aqui na Serra Gaúcha no último final de semana de setembro. Você já parou para pensar que delícia que vai ser a gente se conhecer pessoalmente, a gente aprender sobre verdades bíblicas, porque casamento, minha querida, não vem pronto, não tem receita de bolo. Casamento precisa de manutenção, assim como tudo nessa vida. A gente não nasce sabendo como é que dá certo, então a gente precisa voltar os nossos olhos para temas específicos para poder dar manutenção ao nosso casamento. Invista na sua família, invista no seu casamento antes que seja tarde demais. Sonhe, ore, organize-se financeiramente. Entre em contato conosco, porque será um final de semana mais que especial. Eu vou aguardar por você. As vagas são limitadas, nós já temos vários inscritos e eu tenho certeza que logo, logo essas vagas encerrarão. Apesar de ainda estar bem distante, né? Dá para parcelar, tá bom? Se você quiser maiores informações, tome nota aí através do nosso contato 051 98111 9571. Pode deixar um recadinho lá no WhatsApp que em seguida a gente vai entrar em contato com você, tá certo? E como é que começa um ano diferente? Não tem como começar diferente sem adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica. Olha que lindeza que ela está. Ela agora já tem índice, letra gigante. Olha, as bordinhas todas douradas, ela está, o que era bom ficou ainda melhor. Você já parou para pensar? Ler a Bíblia inteira em um ano não é uma maratona, é uma caminhada. Você lê daí da sua casa, da sua região, nós lemos daqui. Você já parou para pensar a riqueza que vai ser se você passar essa novidade para pessoas que você conhece? Se você informar isso ao pastor da sua igreja, às mulheres da SAF que você conhece, e todas nós lermos a Bíblia inteira em um ano, quanto crescimento, quanta mudança certamente o Espírito Santo de Deus há de fazer na nossa vida. Então você não pode deixar de adquirir, você precisa ter essa Bíblia da Caminhada Bíblica. Cíntia, mas eu já tenho. Compra mais e dá de presente. Pessoas que não liam a Bíblia porque não entendiam, agora nós temos a explicação diária de cada capítulo da Bíblia. Quer mais facilidade do que essa? Não existe. Faça contato pelo telefone aí 051 98111 9571. Você vai ver que quando você dividir o valor dela por cada dia do ano, vai ficar míseros centavos. Ninguém faz nenhuma refeição por centavos, então um preço super acessível e você não pode deixar de fazer esse contato. Comece o ano bem, comece o ano lendo a Bíblia inteira.
cada dia você lê um pouquinho e nós no final do ano, lá em dezembro, encerraremos juntas essa maravilhosa caminhada bíblica, com reflexões diárias do reverendo Daniel Alves. Você não pode ficar de fora. Seja uma das parceiras, leve essa riqueza para a sua igreja, para a sua SAF, para a sua federação. Você que é secretário de espiritualidade, desafie. Cada mulher pode comprar a sua, pode adquirir a sua. Pode ser um grande instrumento, como muitas têm feito, de trazer de volta o culto doméstico através da caminhada bíblica. Em volta da mesa, o seu esposo, os seus filhos, cada um com a sua Bíblia, fazendo uma caminhada bíblica e todos tendo a oportunidade de ler a Bíblia inteira em um ano. Então você não pode ficar de fora, não deixe passar essa oportunidade, tá certo? Por falar em caminhada bíblica, eu já quero fazer uma meditação baseada na nossa leitura de hoje. Nós já começamos a nossa caminhada, essa é a 9ª caminhada bíblica, ou seja, já é a 9ª vez que a gente lê a Bíblia inteira durante um ano, né? E a gente não para de ter conhecimento e é por isso que é tão bom que a gente compartilha com você. Nós vamos ler a caminhada apenas de um dos versículos. A nossa leitura de hoje encontra-se em Gênesis de 10 a 12. Normalmente são 3 capítulos por dia. Uma riqueza de conteúdo que você vai ter uma mensagem cristocêntrica para aplicar à sua vida com as verdades bíblicas. Capítulo 11 de Gênesis nos diz assim: temos uma tentativa humana de frustrar os planos de Deus. Babel foi edificada para manter todos em um mesmo lugar e fazer célebre o seu nome. Essa torre audaciosa do ponto de vista humano era tão pequena que Yahvé precisou descer para poder estar até eles e ver. A ironia desse texto mostra a grandeza de Yahvé. Yahvé é o nome do nosso Deus, né? Contrastada pela pequenez humana que está em rebelião contra o seu Deus. O juízo divino virá novamente sobre a terra, frustrando os arrogantes planos humanos e cumprindo os santos intentos divinos. Na sequência, a descendência de Sem é apresentada com maiores detalhes. Dessa descendência virá o Messias. Cristo veio ao mundo para dividir e espalhar. Ele veio para destruir as obras de Satanás e libertar as nações. As cidades construídas pelos homens caídos estão cheias de morte e de rebelião. E Cristo veio para buscar e salvar o que estava perdido. Somente o nome de Cristo deve se tornar célebre. Os homens do mundo quererão sempre se autoexaltar, mas nós devemos exaltar somente a Cristo e levar todo o pensamento cativo à obediência do Senhor. Quem você tem procurado tornar célebre? Seu nome ou o de Cristo? Examine seu coração e abandone toda arrogância e soberba, para que somente Cristo seja exaltado em sua vida. Veja que caminhada bíblica maravilhosa. A caminhada bíblica funciona assim: você faz a leitura dos capítulos e em seguida você vai ter uma reflexão diária com a mensagem cristocêntrica, com explicação sobre o capítulo, algo prático para que você possa refletir de fato. Diga se não é aqui oportunidades ou desejos, ídolos do coração no meio daquele povo de tornar o nome tão célebre quanto o nome do nosso Deus. E Deus ironicamente desce, porque eles queriam algo tão grande que chegasse ao céu, né? Você que já conhece a Torre de Babel, a história da Torre de Babel. E Deus ironicamente desce para dizer assim: eu vou até aí para poder enxergar vocês. Ídolos do coração. Às vezes você quer que o seu nome seja engrandecido, mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Aqui já deixa claro isso. Nós devemos engrandecer o único que é digno, que é o nome de fato do nosso Deus. E nós já estamos há alguns meses estudando essa série, Ídolos do Coração. Já estamos quase finalizando, hein? Eu acredito que mais
2 ou 3 semanas no máximo, nós já estaremos encerrando essa e eu já estou orando e preparando uma nova série para que seja bênção de Deus na sua vida e na minha vida, como tem sido todas essas até aqui. E dentro dessa série, cada semana, para você que está chegando agora poder entender, nós trabalhamos e desenvolvemos um tema. E o tema de hoje é resistindo aos seus ídolos. Como é que a gente resiste, Cíntia, aos nossos ídolos? O que é que a Bíblia fala? Como que eu posso me fundamentar? Onde que eu posso me respaldar biblicamente? Talvez você se pergunte assim, mas eu não tenho nenhum ídolo. Enganoso é o seu coração. Você tem sim. Talvez você não queira revelar, talvez você esteja blindando o seu coração, ou talvez, na melhor das hipóteses, você ainda não descobriu. Mas que você tem. Todos nós temos. E não são necessariamente coisas ruins. Às vezes, como no texto aqui da caminhada que a gente leu, o povo queria tornar célebre o nome deles, exaltar o nome deles. Isso se torna um ídolo no coração. Às vezes você quer ser a detentora da verdade, né? A controladora de todas as coisas. Isso pode se tornar um ídolo no seu coração. Já parou para pensar nisso? E vários outros que não teríamos tempo para mencionar aqui agora. Todos eles. Mas eu gostaria de deixar, e já de fazer a leitura, inclusive, do nosso texto base, que se encontra em Efésios, capítulo 4, os versículos de 22 a 24. Abra aí sua Bíblia, ou então você ouça a Sagrada Escritura. O que é que ela nos diz? Nos diz assim, Efésios 4, de 22 a 24. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Baseado nesse tema de hoje, que é resistindo aos seus ídolos, fundamentado nesse texto, nós vamos tirar pelo menos 3 lições, para que você guarde para o resto da sua vida, e eu também aqui no meu coração. Assim a gente vai poder trabalhar melhor, degustar melhor o próprio texto. Eu não tenho dúvida que você já conhece a pessoa bendita de Cristo Jesus. Quando a graça irresistível de Deus nos alcança, Ele muda a nossa vida. O Espírito Santo de Deus passa a habitar no nosso coração, não é assim? E talvez você se lembre daquela célebre data, quando isso de fato aconteceu. Ou talvez, dependendo da circunstância de cada um, da história de cada um, do novo nascimento de cada um, talvez você não guarde ou você não lembre exatamente qual foi o dia, mas isso não vai fazer também diferença. O que importa é que, a partir do momento que o Senhor traz essa graça irresistível, abre os nossos olhos, faz as escamas caírem dos nossos olhos, faz com que a gente enxergue as verdades bíblicas, passe a se interessar por Ele, porque todos nós, por conta do pecado, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos dá vida quando vem habitar no nosso coração. Então a primeira coisa aqui é que se você já tem, ou se você já é a habitação do Espírito Santo de Deus, alegre-se com isso. A alegria da salvação deve ser a mola mestre que nos impulsiona, que nos alegra, que nos dá fôlego, que nos dá vida para prosseguir nessa pequena peregrinação que aqui está. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. A nossa vida ou a nossa caminhada com Deus não é assim, como é que eu posso dizer? Já chega e tem tudo pronto, né? Já chega assim como se fosse algo que você vai ali, compra e já resolve tudo. Não. Depois que nós somos regenerados na pessoa bendita de Cristo Jesus, a partir daí, com a caminhada bíblica, com a leitura diária da Palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai falando ao nosso coração. Porque a Palavra de Deus deve ser a única, não é mais uma, é a única regra de fé e prática para a nossa vida. E é a partir daí, então, que a gente começa a pensar, meu Deus, mas eu preciso mudar nisso. Quando você lê as Escrituras,
Essa palavra lê a nossa vida, nos incomoda, nos faz enxergar as áreas que ainda não agradam a Deus, nos confronta, nos educa e nos santifica. Então nós precisamos passar, e todas nós passamos por esse processo chamado santificação. Cíntia, o que é santificação? Eu diria que é o método de transformação usado por Deus na nossa vida. Ela não é de uma vez só, a santificação, a salvação é de uma vez só. Se você é salvo, salvo para sempre. Você não perde a salvação. Deus não é homem para lhe dar e tomar de volta. Isso tem que ficar claro, porque tem gente aí achando que perde, né? Mas essa não é a verdade bíblica. Uma vez salvo, salvo para sempre. Contudo, se és uma mulher que já passaste pela salvação, já foste alcançada pela salvação, não vai viver de qualquer jeito. Não leve a graça de Deus em vão. É assim que a Bíblia diz. É exatamente através da nossa vida prática que dá notoriamente para se perceber quem de fato é salvo e quem não é, pela caminhada com o próprio Mestre. Não é simplesmente falar, não é simplesmente conhecer a Bíblia, não é simplesmente decorar versículos, mas é na prática. É ter a teoria e a prática. Aliás, elas vêm sempre associadas, elas nunca são desassociadas. Nós precisamos ter essa compreensão para poder viver bem com o nosso Deus, glorificar o nosso Mestre, o nosso Criador. Então, não podemos esquecer desse processo chamado santificação. E o que é isso, Cíntia? É esse método que Deus utiliza para mudar a nossa vida, para transformar o nosso coração à semelhança e à imagem de Deus. Então, nós não devemos que a santificação é uma vez só e acabou. Quantos anos? Faz uma reflexão aí sobre a sua vida, enquanto eu faço aqui sobre a minha. Quantas áreas da sua vida você já vê progresso? Você já vê santidade? Cíntia, mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo! A Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. O nosso Deus é um Deus santo. Aliás, ele diz mais, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Muito cuidado, você pode estar enganando seu coração. Você pode estar achando que simplesmente por você ser membro de uma igreja você tem entrada garantida para o céu. Não é assim? Claro que é importante congregar. A Bíblia diz, não deixai-vos de congregar como é costume de alguns. Você que está aí, como é que diz, desigrejado, trate de conseguir uma igreja não perto da sua casa, mas uma igreja que seja mais perto das verdades bíblicas. Esse deve ser o critério. Se você é uma mulher inteligente espiritualmente, você vai procurar uma assim. Não é assim que você faz quando tem um restaurante, quando tem uma cabeleireira, quando tem... Você não procura o melhor? Porque é que na sua vida espiritual você tem que querer qualquer coisa. Você tem que querer qualquer um que ensine. Quando você vai ao médico, você não vai para um especialista, aquele que estudou sobre o assunto, aquele que vai poder cuidar e trazer uma saúde física para você no que depender dele? A nossa vida espiritual não pode ser diferente. Então, a vida de santidade, a vida de santificação, minha amada, é até o dia que o Senhor nos chamar para a nossa verdadeira casa celestial. Todas nós estamos passando por um processo de santificação. E esse processo, às vezes, ele é crescente, de vez em quando a gente já está, digamos assim, como se fosse uma escadinha, né? Uns degraus que a gente vai subindo. Às vezes, quando a gente é alcançado pelo Senhor, a gente está lá embaixo. Aí você melhora alguns aspectos da sua vida de acordo com a palavra, aí você sobe um degrau, 2, 3. Às vezes a gente está lá no 10º degrau, de repente a gente desliza, escorrega, coloca literalmente o pé na jaca, não é assim? Parece que esquece tudo que as verdades bíblicas tinham nos dito, começa com picuinha, começa com pensamentos que não agradam a Deus, pensamentos que não glorificam o Senhor, com ações que muitas vezes envergonham o nome do Senhor, com vestimentas que não deveriam nem existir no nosso meio, com um tipo de conversa que não leva a nada de edificação para ninguém, muito menos para a glória de Deus. Então a gente observa que às vezes a gente gasta o nosso tempo de uma forma tão imprudente, tão nécia. Nós devemos ser mulheres prudentes. E como é que isso se dá? Através do processo de santidade.
Nós precisamos levar muito a sério. O ano está começando. Você não pode terminar o ano do mesmo tamanho que você está começando agora. Mas eu já cresci, Cíntia, eu cresci, olhando do ano de 2023 para cá, eu já cresci espiritualmente. Glória a Deus! Todas nós devemos ter esse pensamento, devemos ter esse objetivo, essa meta. É tempo de objetivos, é tempo de novas metas, não é? Você coloca isso aí na sua agenda? Crescimento espiritual. Como é que se cresce espiritualmente? Caminhada bíblica diária, lendo a Bíblia todo dia, o ano inteiro. Às vezes você tem quantos anos que você conhece a Jesus? Nunca leu nenhuma vez. Como que você vai praticar? Se eu perguntasse para você, me fala aí os 10 mandamentos. 10? São 10? Não são 12? Não, minha filha, 12 foram os apóstolos, são 10. 10? Ah, tá. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo. Mas os 10, lembra dos dedinhos aqui das mãos? Meu Deus, eu não sei. Tenho tantos anos e eu ainda não sei. Pois é, como é que você vai colocar em prática se você nem sabe? Observam como é importante a gente ter o conhecimento bíblico e poder, através desse conhecimento, ter ações bíblicas? Isso chama santidade. Deus trabalha em nós, inclusive através de perdas, através de dores, através de situações. Nem tudo é muito agradável na nossa vida. No nosso pequeno tempo, curtíssimo tempo de peregrinação, um dia desse eu e você nascemos, olha a idade que nós já estamos, já temos filhos, muitas de vocês, outras tantas já têm netos, outras tantas bisnetos. E você ainda não tem a alegria maior da vida, que é Cristo Jesus. Ou até você diz que tem, mas você vive aí ansiosa, depressiva. Aliás, se você tem esses problemas, eu convido a você a ouvir sobre esses assuntos com respaldo bíblico aqui sobre os nossos temas. Nós temos muito mais de 200 temas bíblicos, não é só 200 temas, 200 temas bíblicos com uma linha reformada, baseada na vivência da mulher, para que você cresça espiritualmente. Ao invés de você ficar ouvindo qualquer coisa, ou você ficar passando lá para ver o que é que está acontecendo simplesmente por passar, gastando seu tempo nas redes sociais, coloca aí. Todos os nossos estudos ficam gravados e nós temos o privilégio de poder, enquanto cozinha, enquanto lava um banheiro, enquanto passa ferro, não é assim? Ô Nara, você aí que gosta de passar ferro, você me falou, né? Nara aí da nossa região Nordeste, diz que gosta de passar ferro, aliás, não gosta de passar ferro, mas enquanto passa ferro, ouve vários dos estudos da tarde das mulheres. É isso aí, quando você vê, aquela pilha enorme já ficou pequenininha, porque a sua mente está ali voltada para os assuntos e com o coração desejoso de aprender. Tantas mulheres que não tem nenhum canal ou um sinal bom de internet, precisa baixar na casa de outra vizinha, de alguém quando vai para poder ouvir esses assuntos, e você às vezes tem essa facilidade e desperdiça o seu tempo, né? E isso não é algo bom para você fazer e não vai te ajudar no processo de santificação. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta e ela nos faz crescer e ela nos mostra exatamente os lugares ou as áreas em que nós ainda não agradamos a Deus. Então você, quando ouviu aqui o texto que eu li, a partir de Efésios capítulo 4, dos versículos 22 a 25, observem que aqui esse texto nos traz 3 preciosas lições, 3 nominhos assim, específicos, cada um em um versículo, que vai fazer com que você e eu possa perceber esse processo de santificação com mais eficiência no nosso dia a dia. Quais são eles, Cíntia? A primeira palavrinha está no versículo 22. Como é que eu faço para resistir aos ídolos que existem no meu coração? A primeira coisa é despojai-vos. Olha aí no versículo 22. Vós vos despojeis do velho homem. Se despojar do quê? Se despojar do velho homem, se despojar da velha mulher. A primeira coisa que você tem que fazer. Tá, agora numa hora boa, início de ano. Cíntia, mas como assim? Sim,
Nós precisamos colocar isso em prática. E o que é despojar? Talvez você não saiba o que significa essa palavra. É deixar de lado, é largar, é abandonar, é perder. O que é que você precisa abandonar? Talvez você precise falar menos. Talvez você precise ficar mais calada. Ou talvez você precise começar a falar. Talvez você precise abandonar esse tipo de roupa que não agrada ao Senhor. Talvez você precise abandonar essa forma que você tem de querer ser controladora de todas as coisas. Achar que tem sempre a razão. Talvez você precise abandonar o vício do sexo na sua vida. Talvez você diga, mas Cíntia, nunca saí fisicamente. Mas você ouve e vê coisas nesses aparelhinhos de celular que não glorificam o nome do nosso Deus. Talvez seja amargura, você é uma mulher brava, você é uma mulher mandona, você é uma mulher cheia de ira, que tem um senso de justiça muito forte, né? Corta a cabeça, fulano pecou. Quem de nós não tem pecado? O que é que você precisa despojar, minha amada mulher que me ouve nesta hora? Enquanto eu estou falando, pega uma agendinha ou pega o seu celular, vai tomando nota do que o Senhor vai falando ao seu coração. Todas nós, eu preciso me despojar de muitas coisas, abandonar, perder. Às vezes precisa perder para poder ganhar. Às vezes você precisa dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Observe a sua vida. Para de ficar fazendo análise da vida dos outros e observe a sua vida. O que é que você precisa se despojar? Do quê? De quais áreas? Aí você vai sentir inquietação. Ore ao Senhor para que fale ao seu coração enquanto você ouve essa palavra. Eu preciso me despojar do medo. Eu preciso me despojar do amor ao dinheiro. Eu preciso me despojar do excesso de trabalho. Eu preciso me despojar da preguiça. Eu preciso me despojar da ansiedade. Não ache que é bonito ser ansiosa. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é uma ordenação bíblica para que a gente busque, para que a gente queira, para que a gente viva. Do que é que eu preciso me despojar? Preciso me despojar dessa filholatria. Meus filhos são minha vida. Não, sua vida deve ser Deus. Seus filhos e os meus são herança do Senhor, é diferente. Eu preciso me despojar da falta de comunicação. Ou então, da mulher briguenta que eu sou, rixosa. Eu não sei do que é que você precisa se despojar. Mas eu sei que Deus nos dá essa chance. Deus nos fala através do seu Espírito Santo, mediante a sua palavra. E no versículo 22 diz que eu e você precisamos nos despojar da velha mulher. Eu preciso todos os dias matar essa minha natureza pecaminosa. Todos os dias, quando nós acordamos, nós precisamos fazer escolhas. E o nosso desejo é fazer escolhas acertadas, tomar decisões acertadas. Ontem, por exemplo, toda terça-feira pela manhã, nós temos uma reunião de oração presencial aqui na nossa igreja em Canoas, às 5 horas da manhã. A gente chama, nosso pastor colocou, já faz muitos anos não, mas já faz mais de anos, a oração da alvorada, né? E ontem a nossa filha do meio, a Rebeca, disse que queria ir com a gente. Eu fiquei bastante feliz, porque a gente tem que sair de casa 4h50 da manhã para 5 horas. Normalmente é meu marido quem começa, né? Quem conduz a oração, e eu sempre vou com ele. Então, ontem, conversando com a minha filha durante a reunião de oração, em alguns momentos em que a gente ora junto, ela falou assim, foi tão difícil vir, eu falei assim para ela, filha, é assim mesmo, é quando a gente luta contra nós mesmos. Não pensa que a mãe já acorda feliz porque vai orar. Não, às vezes eu fico pensando, eu deveria ficar. E quando é na época do inverno aqui no Rio Grande do Sul, com aquele soninho tão bom, não é? Mas eu sempre penso, não, que oportunidade maravilhosa de crescimento, eu estarei indo junto. E normalmente eu estou junto com meu marido, graças a Deus por isso, tem me feito bastante bem, crescer espiritualmente, não só essa, mas também as orações da madrugada que a nossa Confederação Nacional de SAFs proporciona, já vai fazer 4 anos, né? 2 momentos, oração da madrugada, da meia-noite à 1h30, das 4h30 às 6 da manhã,
Olha que riqueza, todo dia tem um pastor dos nossos presbiterianos pregando, nós oramos por vários blocos de oração, já recebemos várias respostas de oração. É uma riqueza. E quantas vezes, às vezes eu participo da meia-noite, às vezes eu estou de 4h30 da manhã, depende muito do horário que eu chego em casa. Às vezes meia-noite eu ainda nem cheguei em casa, auxiliando meu marido em alguma visita pastoral, indo e vindo nas viagens missionárias, enfim. Depende muito do dia, mas já é um hábito, já é um costume. E é fácil fazer isso? Não, mas isso me leva para mais perto do Senhor. Isso me faz abandonar a velha mulher. Isso me faz ter mais tempo com meu Deus de oração. Isso me faz crescer espiritualmente, ter uma vida de maior piedade. Bíblia e oração, vitamina BO, minha amada mulher, não pode faltar se você quiser crescer. Desde pequenininha que a gente canta isso, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Olha aí, tem mulher do mesmo tamanho. Aliás, temos várias que estão diminuindo porque deixaram de lado esses meios de graça. E não leia só por ler. Leia a câmera lenta, leia observando os detalhes da palavra do Senhor. Então esse é o primeiro ponto, para você que está começando o ano assim como eu, desejosa de crescer mais espiritualmente, desejosa de abandonar os ídolos do coração, de resistir a esses ídolos do coração, nós precisamos primeiramente nos despojar de tudo que não agrada a Deus. Pode sondar o seu coração que você vai encontrar as áreas da sua vida que você precisa abandonar, que você precisa deixar, que você precisa largar de lado, que você precisa perder para poder ganhar. Certo? Tomou nota aí? Vocês estão me ajudando? Vocês que estão aí no chat? Coloca aí porque nós temos uma audiência muito maior depois, né? Muitas mulheres trabalham e só nos ouvem depois. Aliás, eu mesma me ouço depois, sabia disso? Enquanto eu estou lavando a louça, enquanto eu estou fazendo uma coisa, enquanto eu estou no trânsito, eu vou me ouvindo também para poder o meu coração absorver ainda mais a palavra do Senhor. Pronto, tomou nota, né? Despojar-se. Então, despoje-se de tudo que que não agrada ao Senhor, inclusive do orgulho. Tem muita mulher orgulhosa. Aprenda a pedir perdão, aprenda a reconhecer os seus erros, aprenda a dobrar o cotovelo e a não ter dor de cotovelo quando vê outra mulher sendo bem-sucedida, ok? Vamos para o segundo ponto, então? Segundo ponto, se você quiser resistir aos ídolos do seu coração, primeira coisa, despoje-se, certo? Segunda coisa, versículo 23, nós estamos lendo aí Efésios capítulo 4, para você que está chegando agora, dos versículos 22 a 24. Vocês me ajudem aí, meninas, vocês me auxiliem aí no chat, tá? Por gentileza. No versículo 23, nos diz assim, e vos renoveis. Olha aí que beleza. Primeiro, despojar-se. E agora o segundo passo, renovar-se. Você quiser ter uma vida santa, uma vida de santidade diante do Senhor, você precisa se renovar. O que é renovar, Cíntia? É você fazer ficar novo novamente. Como é que eu posso fazer isso? Quando eu estava agora nas férias, lá na minha amada Bahia, visitando a minha amada família, já estou com saudade de vocês, viu? Giovana, Kênia, Maninha, Dona Helena, Débora, Mônica e todos os nossos irmãos e amigos aí da nossa amada Campo Formoso de Salvador. Já estou com vontade de voltar. Mal cheguei, já estou com vontade de voltar, né? Eu levei um anel que eu tinha dado de presente para o meu esposo. Ele estava com o ganchinho aqui de cima, ele estava um pouco folgado. E eu levei um ourive conhecido nosso lá, nosso querido Zelito, né? Abracinho para você, se estiver nos ouvindo. E ele sempre arruma meus anéis, enfim. E quando o anel voltou, ele não fez só o serviço que eu tinha pedido, ele deu um polimento, ou seja, ele renovou. Ele fez ficar novinho, com brilho novamente. E quando eu peguei aquele anel, eu me lembrei desse ponto aqui do estudo. Fazer ficar novo. Eu nem falei para o meu marido, mas quando ele pegou, ele disse, olha, ele poliu. Tá um brilho diferente. Olha que interessante. Nós precisamos renovar. Você precisa se lembrar de onde você caiu. Você precisa se arrepender dos seus pecados.
Você precisa voltar ao seu primeiro amor com Cristo. Você precisa envolver-se na maravilhosa obra missionária. Cíntia, mas você é missionária? Lá nas férias também eu tive a oportunidade de conversar, convidar um jovem que ia passando, enquanto eu aconselhava uma irmã nossa, em uma das pracinhas da cidade, embaixo de uma árvore, hein? Tem todo tipo de aconselhamento. Ela me pediu um apoio e a gente pôde conversar um pouquinho. Ia passando um jovem que conhecia ela e ele se aproximou e tal. E enquanto se cumprimentaram, eu me apresentei também. E eu disse assim, olha, você precisa ir lá na nossa igreja nesse domingo à noite. E ele disse, ai, mas eu tenho um compromisso na minha igreja. E eu falei assim, mas vai, porque vai ter uma palavra especial vinda do Senhor para você. Vai ser assim maravilhosa, vai ter um banquete espiritual. Você precisa ouvir, eu preciso ouvir, você também precisa ouvir. E aquele jovem ficou me olhando assim e perguntou assim para mim, você é missionária? E eu disse para ele, todos nós somos missionários. Aliás, ou nós somos missionários, nós cristãos, ou nós somos campo missionário, que é o ímpio. Não tem opção. Ou eu tenho a missão de anunciar as boas novas do Senhor, e isso é ser missionário, eu tenho uma missão a cumprir, ou então eu ainda sou um campo missionário, eu preciso que alguém, um missionário que já entendeu isso, fale de Jesus para mim. Então ele disse assim, nossa, interessante essa definição. Ele também já era cristão, e pela graça de Deus ele esteve conosco também no culto, foi uma grande bênção. Então, quando a gente pensa em renovar, né? A gente precisa pensar como é que está o meu compromisso com o meu Criador. O ano está começando, você fez tantas metas, renovou o seu estoque de roupa, renovou o seu armário, renovou, não renovou, deu uma geral no seu guarda-roupa. Sabe aquelas toalhas que já estavam velhinhas, furadinhas, aqueles lençóis que muitas vezes já com mancha, às vezes até de que boa, né? De água sanitária, que você tentou limpar alguma mancha, não deu certo, tentou melhorar, piorou, enfim. No armário da cozinha, aquelas vasilhas plásticas já bem velhinhas, encardidinhas, você diz, eu preciso renovar. Eu fiz isso com a minha filha, eu disse, filha, eu quero comprar umas vasilhas de vidro mais bonitinhas, arrumadas para você. Às vezes elas levam as marmitas para o trabalho, né? Eu faço a comida e organizo com elas. Eu disse, eu quero renovar. Olha que Papai do Céu dá de presente para nós no Jardim da Bênção, os passarinhos, vem cantar para alegrar o nosso coração e glorificar o nome dele, né? Então, você às vezes renova as suas roupas, o seu armário da cozinha, os armários daquela faxina, coloca para fora aquilo que não presta, não é assim? Ou já aplicando o primeiro ponto, se despoja, se desfaz do que não presta. Mas e aí, o que é que você coloca no lugar? Não pode ficar vazio. Você precisa fazer com que tudo fique novo outra vez. Como vai o seu amor por Deus? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Como é que está o seu amor com Deus? Você precisa renovar. Essa é uma urgência urgentíssima em relação à sua vida para este novo ano. Alegre-se, ore, peça, Senhor, eu nem te busquei como deveria. Se nós formos sinceras conosco mesmo, minhas amadas meninas, a tarde das mulheres, nós não buscamos a Deus como deveríamos. Ele é um Pai amoroso, bondoso, misericordioso, fiel, gracioso, apesar de nós. Ainda que a gente não seja fiel, Ele se mantém fiel. Então a gente precisa renovar o nosso compromisso com Ele. Comece esse ano aí na sua casa. Dobre-se de joelhos, Senhor, eu quero ser uma mulher mais santa. Nós estamos falando sobre os passos aqui da santidade. De como a gente pode crescer espiritualmente. Para quê, Cíntia? Para que a gente resista aos ídolos do nosso coração. Ou seja, quando eles se apresentarem para nós,
como se fossem coisas lindas, maravilhosas e boas, nós possamos resistir. Porque Satanás faz isso. E Satanás nos tenta segundo as concupiscências do nosso próprio coração. Ele nos tenta. O Senhor nosso Deus não nos tenta. Ele nos prova. Mas Satanás nos tenta. Se o seu coração tem inclinação para a área homossexual, ele vai te colocar situações para tentar te laçar nisso aí. Se o seu coração tem inclinação pelo dinheiro, amor ao dinheiro, só quer, vai vir oportunidades para você encher o seu coração disso, para se tornar um ídolo do seu coração. Se o seu coração tem o desejo, a gana, a vontade de brigar, de amargurar-se, são tantos os ídolos do nosso coração. Os entulhos da nossa alma precisam ser colocados para fora do nosso coração e Deus quer fazer isso. Ele quer renovar a nossa vida através das Sagradas Escrituras. Não é com pensamento positivo, não é com negócio de energia positiva. O lugar, o ambiente está carregado. Não, minha filha, você está cheia de pecado que precisa confessar, se arrepender e buscar a renovar o seu compromisso pessoal com o Senhor. E você pode ter livre acesso, você pode fazer isso aí na sua casa através da oração. Já vimos 2 pontos. Para você que deseja ter uma vida mais santa, viver uma vida de santidade nesse novo ano, para quando a tentação chegar, você conseguir resistir os ídolos do coração, você procurar glorificar o Senhor. Como, Cíntia? Estou revisando para você que está chegando agora. Primeiro, despoje-se da velha mulher. Despoje-se da velha Cíntia. Você tem que pensar, conversar consigo mesmo. Não precisa ser doida não, viu? Mas pensar, Cíntia, isso não vai agradar a Deus, então não vou fazer isso. Vou me despojar da velha natureza pecaminosa. Por quê? Porque a gente... Mas, Cíntia, eu já sou uma mulher redimida? Sim, nós somos. A Bíblia diz que somos. Somos e ainda não. Como assim? Ainda não totalmente. O Senhor já nos chamou. O Senhor já nos regenerou. E está trabalhando em nós com esse processo de santidade ou de santificação. Até que nós voltemos para morar na nossa pátria, na nossa casa, preparada pelas mãos do nosso Criador. Aí sim, aí acabou todos os efeitos noéticos do pecado. Enquanto esse dia não chega, nós estaremos sempre lutando contra a nossa velha mulher. Nós somos a nossa maior inimiga. Nós temos alguns inimigos, não pensa que é só lá fora. Tudo começa aqui dentro do nosso coração, por isso que você precisa observar os ídolos que existem no seu coração. Às vezes você é tão emotiva, você é tão fragilizada emocionalmente que isso se torna um ídolo também. Você se vitimiza tanto, tudo é você, ninguém gosta de mim, sabe essa choramingação toda? Bora, vamos mudar esse ano? Vamos ver que a nossa suficiência está em Cristo Jesus? Vamos nos despojar desse tipo de sentimento e vamos renovar a nossa vida com Deus. Ele tem interesse em fazer isso. Dar o polimento. Lembra do exemplo que eu dei do anel do meu marido? Que eu dei de presente para ele? Ele tem o poder de polir, tirar as arestas, poldar. Você que mexe com planta assim como eu. Essa semana eu precisei poldar várias. A polda dói, o polimento é necessário. Se você trabalha com ouro, se você já teve a oportunidade de ver altíssima temperatura para que, ou o próprio cristal, para que algo se forme, até forjar aquele item que de fato está ali no processo, imagina quanta dor. Mas depois fica belíssima a peça. O polimento traz novo brilho, renova. Quais são as áreas que você precisa renovar na nossa vida, hein? Para e pensa. Deus há de trazer ao seu coração. E o último ponto para você que quer ter uma vida mais santa, que você que quer resistir aos ídolos do seu coração, baseado no livro de Efésios, capítulo 4, de 22 a 24 os versículos. A próxima palavrinha é revestir-se. Olha aí, revestir-se do quê? Da nova mulher. E vos revestistes do novo homem, criado segundo Deus. Deus tem coisas novas para você. É vestir-se novamente. Não é simplesmente tirar. Às vezes eu encontro algumas mulheres que dizem assim, eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais.
E a minha pergunta é, e você faz o que agora? Não é só deixar de fazer algumas coisas, é colocar outras para você fazer. Ah, eu não era crente, agora sou. Ok. E como é que está a sua vida com Deus? Você tem alegria em servi-lo? Você tem uma fé operosa? Você tem um amor abnegado? Ou você é só mais um na lista daqueles que não fazem nada? Não podemos continuar assim. Não podemos continuar assim. Nós precisamos ser despertados, avivados pela palavra de Deus, a ponto do próprio Senhor amoldar, santificar, despojar, renovar e revestir a nossa vida. Em determinada época, vou contar uma história para vocês. De uma mulher que ela começou a frequentar o grupo das mulheres de determinada igreja. E as irmãzinhas começaram a perceber que ela tinha um mau cheirinho. Que ela vinha sempre com a mesma roupa, parece que ela não tomava banho, sabe? E aí uma mais piedosa deu ideia para as outras e disse assim, vamos comprar um vestido novo para ela. Porque vai ficar estranho a gente pedir para ela tomar banho, perguntar se ela toma banho, se ela só tem essa roupa. Então vamos de uma forma mais diplomata, discreta, uma que teve um olhar atento. Vamos dar de presente um vestido novo para ela. E eu acho que agora tudo vai se resolver. E assim elas fizeram. Se uniram, economizaram financeiramente, compraram um vestido bonito, lindo, e deu de presente no dia que ela chegou. Olha, aqui é um presente, um mimo para a senhora. E nós mulheres gostamos disso, né? De mimos, de aconchego, de acolhimento, não é? Todas nós deveríamos fazer esse tipo de acolhimento com as pessoas. E aí ficaram na expectativa da próxima reunião. E lá vem ela na próxima reunião, sabe com o quê? Com aquele vestido novo, lindo, que as irmãzinhas piedosas juntaram seus recursos, comprou e deu para ela. E aí elas pensaram, louvado seja Deus no seu íntimo. Pronto, agora nós resolvemos o problema. E a irmãzinha sentou junto das outras e vocês não sabem o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? O mau cheiro continuava. A roupa estava nova, mas o corpo estava sujo. O que acontece se você seguir apenas alguns passos? O que faltou para essa mulher pegando essas aplicações práticas aqui, né? Esses 3 verbinhos que vai fazer diferença na sua vida para você resistir os ídolos do seu coração e para você se santificar nesse novo ano. Despojar, renovar e revestir. Veja bem, 3 verbos, 3 ações. Por que aquela mulher voltou com um vestido novo, uma capa nova, uma aparência nova, diferente, mas o mau cheiro não passou? Porque, primeiro, ela não se despojou. Ela até colocou o vestido, mas não havia tomado banho. E mais, colocou por cima do outro vestido que ela usava todo dia. Ou seja, não largou, não abandonou, não perdeu aquele que já estava maltrapilho, fedido, usado. Não é assim que às vezes você faz? Quer apenas colocar uma aparência, uma capa, mas esquece da essência? Julga os outros a partir das áreas que você se considera forte, mas quando pega em algumas áreas fracas, aí você se ofende, aí você reclama, aí você esbraveja. Não é mais ou menos assim? Amadas irmãs, amadas mulheres, da tarde das mulheres, nós não podemos iniciar o ano do mesmo jeito. Nós estamos sendo confrontadas, desafiadas a perseverar e buscar uma vida de santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós só poderemos fazer isso, segundo o texto bíblico, se nós nos despojarmos daquilo que não agrada ao Senhor, de todas, não deixa nada, retira tudo que não agrada ao Senhor. Depois disso, e aí você se arrepende, confessa, pede ajuda ao Senhor. Aí sim, aí você renova. Renovai-vos a nossa mente, para que vocês experimenteis o que é bom, perfeito, agradável, que é a vontade de Deus. Depois você se reveste, ou seja, uma nova mulher. Deus quer fazer de você uma mulher diferente, uma mulher mais santa, uma mulher mais piedosa.
uma mulher mais operosa, que a sua fé seja uma fé operosa nesse ano de 2024, que você floresça onde você estiver, que você deixe marcas benditas aonde você estiver, na vida dos seus filhos. Para de reclamar, na vida do seu esposo, na vida dos seus familiares, lá no seu trabalho secular, na sua igreja. Observe, observe, tenha um olhar atento, busque a ajuda do Senhor e certamente Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, Ele vai fazer você crescer. Teríamos aqui vários exemplos para dar de alguns personagens que foram tentados e que não resistiram às tentações. Judas foi um deles, foi tentado pelo próprio Satanás e vendeu o mestre por míseras 30 moedas de prata. Por quê? Por conta do ídolo do seu coração, que era o dinheiro. Pedro também foi tentado. Satanás levou Pedro a temer a desaprovação, muitas vezes, né, que a lealdade de Cristo traria, e ao mesmo tempo atraiu o seu coração para a sua própria segurança. Mas nós temos um exemplo maravilhoso de Cristo Jesus, que foi tentado pelo próprio Satanás e que não deixou nenhuma brecha, não se deixou levar, não caiu na tentação, pelo contrário, glorificou ao próprio Pai que estava no céu pela sua atitude, pela sua forma belíssima e bíblica de reagir. O que você é tentado a adorar, minha querida mulher? Satanás sempre quer nos tentar, principalmente pelos desejos, pelos pensamentos, pelas áreas que você é mais frágil. E você precisa procurar saber quais são elas. Podemos nos tornar e devemos nos tornar muito mais conscientes das nossas fragilidades, se nós quisermos ter uma vida santa. O que eu desejo, o que eu temo, muito mais do que eu anseio refletir Deus e crescer em santidade. Se você conseguir responder essa pergunta, você vai encontrar vários ídolos do seu coração. Ao contrário de Satanás, a Bíblia diz que Deus não nos dá prova além das nossas forças, você que está passando por algumas delas. Se elas estiverem grandes demais, Ele vai nos dar um escape. Eu não sei quais são as provas, as lutas que você enfrenta, mas o nosso Deus é fiel. E um dia a gente para ver que basta viver um dia de cada vez. Basta cada mal, basta cada dia o seu mal. Um dia a gente passa a acreditar nas possibilidades de Deus. Assim como na pescaria, o peixe é atraído para fora do seu esconderijo. Os desejos do homem ou da mulher o atrai para longe da segurança do seu domínio próprio. O que é que te induz? O que é que então nós podemos fazer para resistir às tentações, a essa idolatria habitual do nosso coração? A oração do Pai Nosso já nos diz: livra-nos do mal, livra-nos do nosso arco maligno. Satanás não dá trégua. Você está gastando sua energia em coisas pequenas, fúteis, você está perdendo tempo. E aprenda, tem guerras que não vale a pena lutar. E nós não teremos tempo para batalhar todas as guerras que nos aparecem. Escolha as que realmente são para a glória de Deus. O Senhor é fiel e Ele poderá me livrar e te livrar. Porque o Senhor também sabe livrar da aprovação os piedosos. Segundo o livro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ao lutarmos contra os ídolos do nosso coração, nós podemos ter a plena certeza que Deus não se esqueceu de nós e é o maior interessado em fazer de mim e de você uma mulher mais santa. Precisamos permanecer vigilantes, vigiar e orai. Jejuar, meios de graça. Qual foi a última vez que você jejuou? Está na hora, não está? Só o Senhor poderá de fato nos livrar de todo mal, nos fazer despojar da velha mulher, nos fazer renovar
e nos fazer revestir, ter uma nova vestimenta, ou vestir-se novamente daquilo que verdadeiramente agrada a Deus. Porque Deus vê o que o homem não vê. O homem atenta apenas para a aparência, mas Deus vê o coração. Peça ao Senhor, amada mulher, que lhe conceda sabedoria. Sabedoria necessária para lutar contra as áreas que você ainda é idólatra, que você esconde nos porões da sua alma e que você muitas vezes blinda o seu coração porque você não quer ouvir. Peça a Ele que lhe mostre os pensamentos que muitas vezes Satanás coloca na sua mente, inclusive contra outra. Ai, fulano não gosta de mim, e assim vai, né? Mulher tem essas picuinhas. Para disso. Peça a Deus que mude isso. Peça a Deus que lhe ajude a colocar de lado toda a autossuficiência que você tem, que você acha que só você consegue, só você resolve, só você é a melhor. O orgulho que predomina no seu coração. Orgulho não é uma palavra que deveria nem sair da nossa boca, quanto mais da gente ter. Orgulho de quê? Orgulho não é atributo de Deus, mas sim a humildade. E a incredulidade que muitas vezes permeia a sua vida, a ponto de você se dizer que é cristã, mas viver muitas vezes como uma mulher incrédula. Há esperança para nós. Deus deseja fazer com que eu e você nos tornemos, nesse ano 2024, uma mulher mais santa, uma mulher mais piedosa. E você não vai ser, se você não priorizar o Senhor. Busca o Senhor em primeiro lugar. E todas as demais coisas. É Ele quem vai acrescentar. Prove dessa maravilhosa bênção, desse meio de graça. E você vai ver que a sua vida vai ser totalmente diferente. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Ele nos dê graça e que Ele dissolva os ídolos do nosso coração, a ponto de quando as tentações chegarem, nós consigamos resistir pelos meios de graça. Tenhamos o nosso pensamento cativo em Cristo Jesus e certamente Ele irá nos ajudar. E antes da gente encerrar, não poderia deixar os abracinhos de fora. Abracinhos para vocês aí da região norte. Catarina, Jussara, Elisete, Jeane. Estou esquecida não, viu, Jeane? Aguarde só mais um pouquinho o convite para dar um pulinho aí em Roraima. Aguarda um pouquinho mais, se Deus quiser vai dar certo. Só estou aguardando as datas do meu mestrado, das aulas. A Sueli, a Cirlei, a Ana, nossa vice da região Nordeste, né? A Elisete, nossa amada Elisete, a Saf Baliza. E vocês que moram nessa amada região norte, riquíssima, belíssima, Socorro, né, Socorro? Que sempre me manda um abraço do tamanho de Manaus, nossa Amazonas. Deus continue abençoando a vida de vocês, é maravilhoso ter a audiência de vocês. Meninas aí da região nordeste, Vivi, Gi, Maria, Cleciane, Sueli, Rose, Débora, todas vocês da Sinodal Sergipe, que tem tido uma audiência muito boa, muito grande, que Deus em Cristo continue abençoando vocês. A Margarida, também da Bahia, não é? A Rosineide, a Carla, que eu conheci recentemente aí de Salvador, as meninas, especialmente aí de Teresina, Pissarreira, né? Sinara, as esposas dos seminaristas, que Deus continue abençoando vocês. A Cátia aí de Senhor do Bonfim, Dona Cotinha, que Deus continue abençoando também a vida de vocês. Maria, toda nossa amada mulher nordestina, receba o nosso carinho especial, o nosso abracinho muito, muito, muito especial para vocês. É uma região que eu amo porque eu também sou nordestina, né? Região Nordeste, a nossa amada Silene, todas as meninas aí de Itapeva, a Rejane, a nossa querida Rutinha aí do Rio de Janeiro, né? Dona Ruth, estamos com saudade da senhora. A Tânia, do Pastor Iglésia, a Sandra, da Igreja Benézer, a Evelyn, a Dona Zefinha, né, Dona Zefinha? Que Deus continue abençoando a sua vida. Um abracinho para a senhora e para o seu Salvador também. Aqui da região sul, a Mercedes, a Vânia, a Dulce, a Pri, a Ivone, que é ali de Bairro Novo, ali em Curitiba, a Iraci, a Loíse, a Lu, filha da Iraci também, a família Calef, a Edna, a Rô aí de Londrina, a Célia Mara, a Geni, a Climene, que Deus continue abençoando a sua vida, a Neuzi, a Edicélia, a nossa querida Ligimar, que Deus continue abençoando a sua vida, a Cris, a Vivi, a Juliana, aqui da região de Candiota, né, Ju?
sempre conosco, juntamente com sua tia, que sempre nos acompanha também. A Débora, aqui de Lajeado. E você aqui da Grande Porto Alegre, Semilda, que sempre nos acompanha. A Nilda também, que sempre nos acompanha. A família Barpe, a dona Cleusa. A Miriam, as minhas alunas amadas da sala de catecúmenos, que Deus continue abençoando cada uma de vocês. Da região centro-oeste nós temos a Suzana, nós temos a Dani, nós temos a Lloyd, nós temos as meninas aí de Goiás, né? Se Deus quiser, em setembro estaremos aí em Caldas Novas, eu e meu esposo, como palestrantes de um grande encontro de casais nessa região aí, se Deus assim nos abençoar. A Rosângela, um abracinho para você também, Rô. A Marisa querida, do nosso coração, a Dani, todas as meninas aí da Igreja Presbiteriana de Várzea Grande, aí em Cuiabá. Aliás, em fevereiro, se Deus quiser, estaremos aí também. Eu, meu marido, dessa vez até as filhas, né? Para estar aí sendo instrumentos do Senhor na vida dessa amada igreja, no retiro de carnaval, se Deus assim nos permitir. Então, vocês recebam o nosso abracinho. Todas as aniversariantes, que porventura faz mais um ano de vida durante essa semana, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que Ele faça florescer a vida de vocês e que torne cada uma de vocês ainda mais santa. Que Deus em Cristo lhes abençoe e eu aguardo por vocês nessa maravilhosa série que está quase acabando, hein? Na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!